Olá, eu me chamo Diogo Rodrigues da Silva, sou aluno da Uniub, estou cursando o nono semestre de Engenharia Elétrica, sou, sou do Polo Maringá. E nesse vídeo eu estarei demonstrando um projeto integrado de Engenharia Elétrica, utilizando um controlador da Allen-Bradley, o 2080L50 48QWB. Vou utilizar também um plugin de entrada analógica, o 2080IF, e um plugin de saída analógica, o 2080OF2. Para a configuração da lógica de programação desse controlador, estarei utilizando o Connect Component Workbench Software da Rockwell Automation na versão 20.01. E para a interface gráfica, estarei utilizando uma IHM da Allen Bradley também, 2711p a 1000. Para a configuração da interface gráfica, estarei utilizando o software de comunicação, de configuração, o FactoryTalk View, na versão ME. Essa versão é própria para o Machine Edition, ela é própria para a configuração dessa soft start. A versão que eu estarei utilizando é a versão 13. Bom, vamos lá. Primeiramente, vamos abrir aqui o CCW, que é o componente Connect Component Workbench, para a gente começar a configurar o controlador. Certo. Agora que abriu, vamos criar um novo projeto. Vamos aqui em arquivo, novo. Vou colocar aqui o nome CPU CLP, né? Controlador lógico programável, projeto. Vamos escolher uma pasta aqui, né? Vamos criar uma nova pasta, aqui no C mesmo. Vamos chamar essa pasta de projetos. Essa pasta projetos, vamos colocar controlador. Certo. Pronto. Aí toda vez que a gente for salvando o projeto, ela vai estar salvando nesse caminho aqui. Vamos em criar. Certo. Agora nós vamos selecionar o nosso controlador. No caso aqui, nós vamos utilizar o 2080L50 48QWB. Vamos aqui em controladores, micro 850, LC50. Vamos aqui no 2080 LC50 48QWB. Vamos trabalhar aqui na versão 12, que é a mais recente. Vamos selecionar esse controlador e adicionar ele ao projeto. Aqui tem algumas configurações iniciais que nós vamos colocar aqui agora. O nome dele nós vamos chamar CLP Projeto 1. Interessante aqui não ter espaço, tá? Sempre que for colocar um espaço, se precisar separar, é interessante colocar um caractere aqui, no caso um hashtag, para evitar que fique espaço. Vamos colocar uma descrição aqui. Controlador. Amado.
integrado 1. Certo. Que a memória não está alocada, ele tem que estar online aqui para a gente ver essas memórias alocadas. No caso, ele ainda não está. Que a porta serial, nós não vamos utilizar, nós vamos utilizar a porta Ethernet. Como eu já previamente configurei ele no IP, nós vamos pôr o mesmo IP aqui, 10, 9268.10.181. A máscara de rede é padrão, no caso aqui, a padrão na classe C, nós vamos utilizar 255 equipamentos. Deixar a detecção de duplicidade de IP ativada. O tempo de inatividade é interessante tirar. Como nós não vamos usar o Modbus TCP, podemos deixar desativado. Certo? Interrupções, mapeamento no Modbus nós não vamos usar, entrada e saída também. Certo? Aqui no plugin, no meu caso, eu coloquei ele lá no terceiro slot. Então, nós vemos aqui, ficamos com o botão direito, analógico, e F2, que é adicionadas, a gente voltar aqui, o 2080 e F2. Ele vai vir mais ou menos nessa posição de entrada e nessa outra posição aqui, o plugin de saída. Vamos voltar lá. Analógico e F2, 2080 e F2. Certo. Nós vamos estar utilizando lá a entrada de corrente, 60 Hz, e vamos deixar ela ativada. Esse plugin ele tem uma entrada, duas entradas na verdade, são dois canais de entrada analógica. A gente pode selecionar de corrente ou tensão. Tensão de menos 10 a 10 e corrente aqui de 0 a 20 mA. Como a gente vai utilizar um conversor RTD para 4 a 20 para a gente simular a temperatura dos mancais dos motores, do motor, né, no caso, nós vamos utilizar corrente, tá? 60 Hz e vamos deixar ativado. Aqui, no quarto slot, botão direito, analógico, OF2. Vamos deixar de corrente aqui. Eu só estou colocando ele aqui só para exemplificar um plugin de saída, porém nós não vamos utilizar ele na nossa lógica de configuração. Certo. Feito isso, nós vamos salvar o nosso projeto aqui e vamos começar a configurar ele. Esse daqui é a área principal dele. Aqui é onde nós vamos inserir os programas. Para inserir um programa aqui, nós vamos clicar com o botão direito, adicionar. E aqui a gente tem três opções de diagrama. A gente tem o estruturado, o diagrama em ladder e blocos de função. Nós estaremos utilizando aqui a lógica ladder mesmo, certo? Bom, no primeiro programa aqui, nós vamos estar fazendo um espelhamento das entradas digitais. Então vamos mudar o nome aqui. Vamos colocar aqui entradas digitais, certo? Vamos adicionar um contato aberto de entrada aqui e uma bobina, certo? Para a gente adicionar a primeira entrada analógica do controlador, na verdade esse controlador, essa parte aqui são as entradas digitais e saídas digitais. Nessa borneira principal do controlador não temos entrada e saída analógica, foi por isso que a gente precisou colocar os plugins aqui para a gente simular as entradas e saídas analógicas. A gente só tem entrada e saída digital. Aqui, ele vai ter aqui vai ter 28 entradas
e 20 saídas digitais. Nós vamos estar utilizando aqui a entrada 0. E aqui nós vamos colocar um tag interno do controlador. Nós vamos colocar aqui o status do contador K1, certo? Nota-se que aqui ele está com uma interrogação. Isso significa que esse tag ainda não foi inserido na memória do controlador. Aqui, vamos clicar com o botão direito ou dois cliques. Ele vai abrir o seletor de variáveis. Nota-se que aqui está status K1. Porém, ele está... Até escrevi errado aqui, depois a gente corrige. Entradas digitais. Faltou um A aqui. Mas nós vamos colocar na memória interna dele, que é essas variáveis globais. Porque depois, se eu não fizer isso, depois nós não vamos conseguir enxergar essas variáveis no IHM. A gente desce aqui no final dessa lista. Está vendo que tem uma opção New. Vamos colocar aqui. Status K1 vai ser booleano, porque é uma entrada digital. Feito isso, dá um Enter. Nota-se que a exclamação já saiu aqui. Vou aproveitar aqui também. Nós vamos criar aqui o status do K2, status do K3. Vou aproveitar aqui também e colocar status do K4 e status do K5. Essas digitais de entrada aqui vão ser o nosso retorno de acionamento do contador. Assim que a gente acionar o contador, vai me retornar um status aqui para a gente fazer o selo no controlador. Vamos alterar aqui. Aqui na verdade vai ser o cálculo, tá? Vamos acertar aqui esse A. Agora sim. Feito isso aqui é Ctrl+C, Ctrl+V, 5 vezes. Vamos alterar aqui a entrada 1. Entrada 1 vai ser o K2. Entrada 2 vai ser o K3. Entrada 4, o K5. 0, 1, 2. Opa, pulei aqui. Na verdade é o 3. E aqui é o K5. Certo. Bom, nosso espelho de entradas digitais está pronto. Vamos agora fazer um espelho das saídas digitais. O mesmo procedimento, adicionar lógica de programação em Leva. Vamos renomear ela aqui, saídas digitais. Mas uma coisa, é interessante não colocar acento, acentuação aqui, porque depois costuma dar alguns bugs. Coloca a letra corrida mesmo, sem acentuação. Feito isso, nós vamos abrir ele aqui dando 2 cliques, certo. Agora saídas é diferente, né? A gente pega um bloco de entrada, vai ser uma memória interna que nós vamos usar, e jogar para uma saída digital. Nós vamos chamar esse cara aqui de K1, para ficar mais fácil a compreensão. E aqui vai ser a nossa saída. Ele já te dá o link aqui, ó, IO DO00, que vai ser a nossa saída 0. Esse cara não está adicionado. Nós vamos ter que adicionar ele dando 2 cliques. Igual exemplifiquei anteriormente, a gente vai aqui na memória principal, que são as variáveis globais, corre até o final, e new aqui, a digitar K1. Vai ser booleano também, que é uma saída digital. K1, criado. Vamos aproveitar aqui também, criar o K2, K3, K4, sim.
aqui. Certo, aqui é só Ctrl C e Ctrl V. Na verdade, vai ser tá 1, cada 0, 2, saída 1, 3, saída 2, 4, saída 3, e para 5, saída certo. Continuando aqui, nós vamos criar agora o programa de espelho das entradas analógicas, certo? Vamos aqui. Entradas, aqui novamente, analógicas. Ok, já está aberto aqui. Nós vamos colocar aqui um. Esse plugin, na verdade, ele me gera um sinal de menos 13.000 a 50, a 65.500 bits. Então a gente precisa converter esse cara aí. Ele na verdade é um. A gente vai ter que converter ele para real. Então, nós vamos aqui adicionar bloco de instrução, certo? Então eu quero que ele converta tudo para real. Então nós vamos um bloco aqui de conversão N é real. Tudo só para entender esse bloco, ele pega todas as entradas, independente de que a entrada seja, e converte para real. Nós vamos pegar aqui, lá no plugin, ele vai estar aqui mais para baixo, vai estar em P1, plugin P3, que é o local onde a gente alocou ele, no slot 3, aí 00. Isso daqui é a primeira entrada analógica do plugin. Vamos converter de int para real. Aqui nós vamos ter que dar um nome. Seguindo a norma ISA, a gente vai chamar de transmissor de temperatura. Vamos chamar de transmissor de temperatura 1000. Ele não está cleado no controlador. Então nós vamos dar 2 cliques. Ele vai abrir aqui. Tá vendo? TT 1000. Porém, nós vamos adicionar ele na memória principal. Aqui o tipo dele, o tipo de dados, o data type, não vai ser mais bool. Como é uma variável analógica, ele vai ser real. Certo. Vamos aproveitar aqui também e criar o TT 1001. Como serão dois mancais, duas entradas analógicas. Certo. Então, ok. Criou. Beleza. Agora, não adianta só a gente fazer isso. Aqui ele vai me ler em bit. Agora nós vamos ter que interpretar esses bits na entrada analógica para a gente entender que temperatura que está indicando. Nós vamos adicionar aqui primeiramente um comparador. Vamos adicionar esse comparador aqui menor para maior. Computador maior. Vamos arrastar para cá para saber a função cronológica do programa. Nós vamos pegar esse TT01, colocar aqui. E é o seguinte, ele, se não tiver nada na entrada analógica, ele vai indicar 0. Só que 0 não vai ser um dado importante para a gente aqui na frente.
que ele vai me indicar zero, bem provável que a nossa escala vai estourar. Para não ter esse estouro de escala, a gente vai, a gente colocou esse comparador. Então ele só vai liberar se esse valor passar de um certo limite. Então nós vamos, como a nossa entrada é de 13.000 a 65.500, eu quero que ele passe acima de 12.999. Tudo que for acima desse valor, ele vai me dar condições aqui, o bloco da frente aqui vai fazer a conversão. Agora, para interpretar esses bits, a gente vai usar um bloco chamado scalar. Ele vai fazer a escalonagem da nossa entrada analógica. Vamos arrastar ele para cá, certo? A gente vai pegar aqui, o input dele vai ser o TT1001, TT1000, na verdade. Na nossa primeira entrada, isso aqui está errado, é 1000. Certo? Como eu falei anteriormente, ele é de 13.000 bits. Ponto zero. Se eu colocar o ponto, ele dá uma falha, tá? A 65.500. Escala mínima, escala máxima. Certo? Agora, para a indicação do meu conversor lá no caso, ele vai ter uma faixa de menos 100. Essa faixa aqui já vai ser a faixa de temperatura. Menos 100 a 200 graus. Certo? Certo. Feito isso, a gente vai colocar uma saída aqui. Então, vamos chamar aqui de PT1000 underline out, que é a nossa saída, certo? 2 cliques aqui novamente. Vamos passar aqui. Para as variáveis globais, micro, né? PT1000 out. Aqui a saída vai ser real. Vamos aproveitar aqui e criar também o 1001 out. Real. Maravilha. Criado aqui, pronto. Vamos renomear aqui, colocar um comentário. 2 cliques. Esse daqui vai ser a nossa temperatura fundamental dianteira do motor. Vamos já renomear esse motor, vou chamar de motor elétrico, certo? Maravilha. Já está identificado aqui que entrada é essa. Agora, para fazer a segunda entrada, é simples. Ctrl+C, Ctrl+V. A gente muda aqui. Vamos mudar já essa descrição. Ficou errado aqui. Dianteiro. Esse daqui, ó, faltou um N. Nossa, tem uma começão de letra. Isso aqui é errado. Dianteiro. Seu local traseiro. Certo? A entrada aqui vai ser a entrada 1. Nossa, cheio de erro. Aqui vai ser TT1001, 1000, 1000, 1000. E é 1000 também, né? Dá problema nós depois. 1001, 1001, 1001. As variáveis aqui são as mesmas, tá? A condição é a mesma. A saída TT1001. Essa saída aqui que nós vamos jogar no IHM, tá? Ela que vai
fazer a indicação. Bom, agora nós vamos criar um programa, um header novamente, vai ser chamado supervisório. Serão todas as variáveis DI, as variáveis que nós vamos estar utilizando para acionar o motor, liga e desliga, emergência e tal. Nós vamos estar criando aqui. Certo. Aqui nós vamos estar colocando uma entrada e uma bobina. Aqui nós vamos estar sempre que for variáveis que a gente vai apontar direto para o supervisório, eu sempre coloco sup, para a gente entender que está indo para o supervisório ou está vindo do supervisório. Vamos colocar aqui sup liga. Esse daqui vai ser um pulso para ligar esse motor, tá, gente? E aqui nós vamos colocar liga motor. Na hora que a gente dá um pulso lá no IHM, ele já vai acionar essa memória interna aqui. Novamente a mesma coisa, né? Subliga aqui. A gente vai estar adicionando a memória principal do controlador. E liga booleano. Já vamos estar aproveitando aqui e colocando o sup desliga e o sup emergência. Uma parada de emergência desse motor. Aqui é a mesma coisa. E mais um detalhe, pessoal. Se eu posso criar tags dentro do meu programa aqui. Só que todos os tags internos desses programas ficam internos deles. Eu não consigo usar nos outros programas, nessas outras pastas. Por isso que é interessante colocar sempre na memória principal, se for um tag igual esse tag liga motor. E eu consigo usar em qualquer programa depois. Liga motor. Então, vamos aproveitar também. Colocar aqui também o desliga. Certo. Colocar aqui também emergência. E errado aqui, né, gente? Vamos abrir aqui as variáveis globais. Por aqui também dá para a gente colocar. Certo. Agora sim. Ok, vamos voltar lá. Supervisor. Emergência. Ok. Só que não vai ser emergência aqui, né? Vai ser subliga. Como a gente adicionou lá, ele pega o último tag que a gente tem adicionado, mas aqui vai ser subliga. Aqui vai ser liga motor. Ctrl C, Ctrl V. Que vai ser o desliga. Beleza? Super emergência. Emergência. Beleza. Mano. Ok, aqui. Aqui liga para desliga para esse motor mel. Eu gosto sempre de deixar comentado para a gente não perder o raciocínio, ou até mesmo para procurar esse motor depois.
Certo, agora nós vamos criar um outro programa aqui, adicionar um outro ladder chamado proteção. Para a gente criar uma proteção para desarmar esse motor se ele atingir uma certa temperatura, certo? Vamos colocar aqui uma condição, bom, uma instrução, né? Maior ou igual. Se atingir uma temperatura maior ou igual ao que a gente pôr, ele vai acionar a linha e vai acionar uma bobina chamada triplo de temperatura. Ou seja, se o mancal aquecer até uma certa temperatura, a gente tem que parar esse motor para evitar que esse motor danifique. A mesma coisa aqui, sempre adicionando na memória principal triplo de temperatura. Essa booleana. Bom, o que a gente precisa comparar aqui? A gente vai pegar o TT 1000 underline out, que vai ser a nossa saída de temperatura. Vamos colocar aqui uma temperatura que eu costumo usar aqui para mancal. A trip é de 100, 105 graus, geralmente. Vamos colocar 100 graus aqui. Ou seja, se esse motor aqui, se essa temperatura chegar a 100 ou acima de 100 graus, ele vai mencionar esse trip. E posteriormente a gente vai estar tirando o comando fora. Tá? Aqui nós vamos colocar um comentário aqui. Trip, temperatura alta, mancal inteiro, motor mel 1000. Certo. Certo, isso aqui é só para o motor para o mancal dianteiro. Vamos fazer para o mancal traseiro também. Ctrl+C, Ctrl+V. Aqui a gente muda as variáveis. Certo. E aqui também. Trip, trip, temperatura alta, mancal traseiro. Motor mel 1000. Beleza. Nós vamos criar mais um programa aqui de ladder. Vou chamar ele de motores. Aqui, agora sim, nós vamos fazer a configuração para ligar e desligar o nosso motor, certo? A primeira condição aqui, nós vamos colocar o liga, que a gente já fez posteriormente lá no programa supervisório. Assim que a gente clicar no botão liga lá no IHM, ele já vai mudar essa entrada aqui. Está em 0, passa para 1. Mas a gente tem que tomar cuidado com algumas condições. Por exemplo, se a emergência estiver atuada, nesse caso aqui, ela vai passar de 0 para 1, certo? Então, aqui no motor, nós vamos colocar uma entrada NF, ou seja, se ela acionar, se ela tiver acionada, ela não vai dar condições aqui na nossa linha, ela vai abrir esse contato. Mas aqui a emergência. Se a emergência estiver atuada, esse botão aqui fica negado. E também vou colocar mais um aqui, o nosso trip de temperatura. Por exemplo, deu uma temperatura alta e o motor está parado, só que a temperatura ainda está alta e o operador quer ligar esse motor. Essa condição aqui estando atuada, ele não vai dar opções para ligar esse motor, certo? Aqui nós vamos colocar um set.
7. Vou chamar ele de auxiliar dele. Vai ser uma bobina auxiliar aqui para a gente ligar e desligar o nosso motor. Nesse caso aqui, esse auxiliar liga, ele vai poder ficar nesse programa motores, porque eu não vou utilizar ele depois nas outras rotinas. Então, ele vai ser auxiliar liga, booleano. Ok, certo. Agora, vamos criar mais uma linha aqui embaixo. Agora nós vamos ter que colocar um temporizador. Que na verdade a gente vai ter que acionar o K1 e o K3 primeiro. Vai ser uma partida estrela triângulo. Vamos colocar aqui um nome já. Motor L menu. Acionamento. Colocar de baixo. Acionamento. Estrela. Estrela. Triângulo. Certo. 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 Agora aqui nós vamos colocar um temporizador. Vai ser o temporizador do instante K1 e K3. Então, o nosso auxiliar liga vai acionar um temporizador. Nós vamos aqui inserir bloco de instruções. Vai ser um temporizador tom, tá? Temporizador ligado, certo? Aqui nessa entrada, nós vamos colocar. Eu vou dar opções para a gente alterar esse tempo. Esse tempo para acionamento do K1 e K3 ele vai ser ajustável. Vamos chamar aqui super tempo. Tempo do quê? Vou colocar aqui. K1. Só tempo que só vai ter esse mesmo. Certo. Agora, vamos lá. E como eu vou colocar ali no EHM, então ele não vai poder ficar aqui no motores. Ele vai ter que ficar na nossa memória principal. Ele vai chamar subtempo. Certo. O tipo de dados não vai ser bool. Tem que ser time, tempo. Porque esse bloco só reconhece esse tipo de dados, tá? A entrada dele. Se colocar outros, colocar int, real, todos os outros que colocar não vai dar certo, certo? Tem que ser esse daqui, subtempo. Certo? Ok. Vamos criar uma outra variável aqui de saída para a gente indicar quanto tempo que falta para fazer a compensação. Então a gente vai chamar de compensação. Ele também é do tipo time, compensação, vamos lá, na memória principal. E aqui a gente vai colocar no EHM também, tá, pessoal? A gente vai colocar lá para a gente saber quanto tempo que falta para o motor entrar em marcha. Beleza. Feito isso, ele vai acionar uma bobina.
auxiliar é, tempo, tá, tempo. Esse auxiliar tempo 1 só vai ficar nesse programa principal, então a gente pode manter aqui nos locomotores. Não é porque ele vai ser booleano, certo? Claro, vamos criar mais uma linha aqui. E aqui agora nós vamos fazer o liga e desliga realmente no K1 e K3. Certo? Aqui nós vamos colocar o auxiliar liga. Em paralelo a isso, aqui na mesma linha, em série, nós vamos colocar desliga, caso a gente queira parar esse motor, né? O auxiliar temp, ele vai ficar aberto aqui. A hora que ele acionar, ele vai precisar tirar o K1 e o K3, então ele vai ter que entrar aqui também. Auxiliar temp 1, certo? A emergência, vai que na hora que está acionando essa emergência atua, precisa ter uma parada de emergência. Também um trip, né, de temperatura, se precisar parar. E também vamos colocar aqui, se por acaso acontecer acidentalmente do contator 2 entrar, ele não vai poder entrar. Então, se ele estiver ativo, a gente não vai poder acionar o K1 e o K3 junto. Então, a gente coloca o status do K2 aqui. Aí sim, agora a gente pode acionar o K1. Vamos pegar aqui um jumper aqui. Você, Ctrl V. E o K3 também. Certo, certo. Agora a gente tem que colocar um selo. Esse cara aqui vai ser um pulso. Esse selo vai ficar aqui. Então, vamos pegar aqui o status do K1, que é o status de retorno quando a gente acionar esse K1, e o status do K3 também. Vocês lembram aqui que a gente pegou aqui nas entradas digitais, fora aqui agora, nas entradas digitais aqui o status do K1 e o status do K3, que é um retorno das nossas DIs. Beleza. Feito isso, aqui a gente já dá condições para acionar o K1 e o K3 para fazer a partida do nosso motor. Agora, aqui é o seguinte, a gente vai colocar um tempo. Assim que esse tempo for atingido, ele vai tirar aqui o nosso K1 e K3. Só que para acionar o K1 e K2, que é o próximo passo, ele vai ter que ficar um tempo desenergizado, os três contatores. E aí nós vamos colocar um tempo aqui agora, para fazer esse entretravamento. Quem vai atuar aí? Vai ser o nosso auxiliar temp. Ele vai ficar acionado aqui, dando as condições de contar esse tempo, certo? Mais quem? O status de aberto, o status contrário, né? O K1 e K3, ele tem que estar, o quê? Tem que estar desligado. Então, status do K1, status do K3 tem que estar fora para esse tempo contar. Senão, não teria como acionar os três contadores juntos, né, gente? O circuito. Aqui nós vamos colocar mais um temporizador. Mais um tom. Certo.
Esse daqui já tem um tempo pré-definido. Então, nós vamos colocar aqui T 500 milissegundos. Tem que colocar um hashtag aqui antes. Quando a gente quer colocar, melhor, vamos deixar a opção para digitar também. Vamos criar aqui subtempo intervalo. Só que esse te deixa opções para digitar lá também em HM, né? Tempo int, ele também vai time, tipo tempo. Tipo de dados é tipo tempo. Ok. Ó. Beleza. Feito isso, vamos colocar uma bobina aqui. Auxiliar. Tempo 2. Segundo, dois cliques aqui para adicionar na nossa memória. Isso, adicionei na memória motor, que ela não vai ser movida em outra lógica. Agora, aqui, criamos outra linha aqui mais para baixo, onde a gente vai criar aqui o acionamento do K1 e K2 para o motor entrar em marcha. Certo? Quem que vai acionar o K1 e K2? O auxiliar. Vai errar toda hora aqui. Auxiliar temp 2. Que as mesmas proteções, né, pessoal? Desliga o motor, a emergência, o trip, temperatura e quem? O status do K3, né? Status K3, que vai ser o único que não vai estar ligando aqui. Feito isso, a gente coloca uma bobina aqui. Mais um problema. Aqui é o seguinte. Nessa versão, a gente não pode colocar acionamento de saídas, de mesmas saídas. Então a gente vai ter que criar uma outra saída aqui para o K1. Vamos ter que chamar aqui auxiliar K1. Porque assim que eu rodar essa rotina aqui e a minha lógica entender que tem um outro K1 aqui, ele não vai deixar acionar os dois, mesmo que estejam em linhas separadas. Então, eu vou criar aqui para a gente não ter problemas na hora que for executar. Só que aqui, como vai acionar em outro programa, vai ter que colocar na memória principal. Auxiliar K1, booleano, ok. E aqui a gente cria um jumper, K2 não tem aqui, o único que vai repetir aqui vai ser o K1, tá? Certo. Aqui é o seguinte, vamos ter que colocar mais um jumper aqui. Esse cara aqui, eles vão ficar rodando. O motor compensou, tudo certinho, K1, K3. Compensou, a estrela vai passar para o triângulo. O K1 e K2 tem que ficar acionado direto. E para isso acontecer, a gente tem que colocar um selo aqui também. Então, a gente vai colocar aqui selo do status K1, status contator 1, e o status contator 2. Beleza.
que assim que fizer a compensação, esses dois motores entrar, a gente vai ter que resetar a nossa variável aqui de liga, para ela dar condições para a próxima partida. Aí, quem vai ter que segurar vai ser esse selo aqui, K1 e K2. Vamos criar mais uma linha aqui, para a gente resetar o nosso liga. Quem que vai resetar ele? Aqui. Opa, tá errado aqui. Bastante. Reset. Bobina de reset, tá? Quem que vai resetar? Auxiliar liga. Quem que reseta aí? O nosso botão desliga, certo? Vamos colocar aqui um jumper, vai ter mais condições para reset desse. Vou colocar mais um jumper aqui que a gente vai utilizar. Um jumper, beleza. Aqui, a nossa emergência, se por acaso vir acionar a emergência também, vai resetar o liga, né? E também o nosso triplo de temperatura. Se por acaso não acionar nenhum e o K1 e o K2 estiver ativado, a gente também pode receber condições para o nosso próximo acionamento. Dar condições para o nosso próximo acionamento. Então aqui, a gente coloca aqui mais uma condição aqui no status. E status K2. Certo. Se esses dois aqui tiver ativado, se estiver ativado, sinal que o motor está ligando, né? Então ele vai ter que ficar resetando esse liga, né? Aqui também a gente pode colocar um bloco ONS para receber só um pulso, mas vamos deixar dessa forma aqui também que funciona. Beleza. Aqui está pronto o nosso acionamento. Vamos salvar aqui. Certo. Ok, pessoal. Agora nós vamos partir para a configuração do IHM. Nossa parte do nosso controlador aqui está pronto. Aqui só está faltando fazer download e fazer os testes de liga e desliga desse motor. Agora nós vamos abrir o FactoryTalk View aqui no estúdio para a gente fazer a configuração do nosso IHM. Então, nós vamos usar aqui a Machine Edit. Certo. Vamos criar um projeto novo aqui. Vou chamar ele de IHM. Projeto integrado. Certo. Aqui nós vamos usar Painel View Plus 7 Standard Performance. A gente faz Standard Performance 10 polegadas, que vai ser a que eu vou utilizar, certo? Aqui nós vamos utilizar lá a Standard. Então ele vai gerar aqui um documento .mer para o painel View Plus Standard. Se for Performance, aí muda aqui. Mas o meu lá é o Standard, certo? Feito isso, Create.
Já vai abrir a interface aqui para a gente fazer as configurações e criações de telas. Lembra que o programa é um pouco pesado. Certo, pessoal. Aqui já abriu já o FTView Studio Machine Edit. Ele já vem com algumas telas defaults aqui. Ele já vem com algumas telas defaults, alarmes, diagnósticos, informações. Nós não vamos precisar de nada disso. Vamos deletar todas aqui. Em displays, botão direito, novo display. Aqui, ó, a cor de fundo, vamos colocar a gente vai em Display Settings, um background color aqui. Vamos mudar a cor, só clicar aqui, colocar uma cor cinza, cor padrão que a gente acabou utilizando na Analyze. Aqui agora, nós vamos estar colocando as imagens, descrições que a gente pretende colocar. Bom, no meu caso, eu vou colocar algumas imagens e ele me dá poucas imagens aqui. Vocês podem ver que são poucas imagens. Eu quero colocar uma imagem diferente. Vou buscar uma imagem na internet ou utilizar uma imagem que eu tenho aqui no meu computador para fazer isso. É simples. A gente clica com o botão direito aqui, adicionar componentes no projeto. Aqui vocês podem ver que eu tenho uma biblioteca com várias imagens aqui, inúmeras imagens aqui que a gente mexe com sistema de supervisório, mas eu deixei algumas imagens separadas só para esse projeto. Projetos. Aqui. Nós vamos estar utilizando essas três imagens aqui. É simples, a gente seleciona as três imagens que a gente quer aqui, abrir. Automaticamente ele vai me mandar as imagens aqui para essa pasta. Agora sim eu posso utilizá-la aqui na minha interface. Fecha aqui. Para adicionar ela aqui, a gente vem nesse componente aqui, imagem. Clica nele, seleciona aqui o quadrado e a gente escolhe que imagem que a gente quer. No caso aqui, vamos primeiramente colocar assim, o Ruby aqui. Isso aqui. Deletar essa. Vamos centralizar ela aqui. Dá uma diminuída aqui para chegar no espaço. As configurações, a gente pode deixar ela do mesmo tamanho. Aqui. Uma imagem quadrada. A gente deixa o size dela aqui para ficar quadrada, bonitinha. Informações, né? No caso aqui, vou colocar essas informações aqui, meu nome, semestre, RA. Para fazer isso, a gente vem aqui em texto, seleciona aqui, para facilitar aqui, a gente vai
aqui, Ctrl C e Ctrl V. Aqui o formato, vou colocar aqui no Arial, né? Tamanho 10, negrito, aplicar, certo? Apareceu aqui já. Vamos aumentar um pouquinho. Isso. Puxa aqui para centralizar aqui. De lado. Mais espaço aqui. Certo. Beleza. Vou colocar o título aqui do nosso projeto. Da nossa matéria, né? Vamos voltar aqui para a introdução. Aqui, projeto. Vou ver aqui. Aqui a gente muda para Arial novamente. Tamanho, tamanho maior aqui. 2, negrito. Aplicar. Vamos ver o tamanho que ficou. Ficou pequeno. Mas vou colocar em duas linhas aqui que a gente aumenta ele. 16. Acho que vai ficar um tamanho bom. Certo. Certo. Só que tem algumas ferramentas de alinhamento, que é para alinhar central, alinhar à direita, à esquerda, acima, abaixo e lateralmente. Isso daqui é para centralizar o alinhamento. Então eu quero tenho vários itens e quero centralizar todos no mesmo ponto. Aí a gente clica nisso. No caso aqui a gente vai clicar em alinhamento central. Beleza. Alinhado. Ok. Feito isso, agora a gente vai adicionar os motores. Aqui no nosso caso, a gente vai colocar um status de motor desligado, verde, e ligado, vermelho. Certo? Certo. Como que eu faço agora para pegar a indicação do meu controlador e fazer esse motor acionar aqui no IHM? Aqui a gente vai primeiramente abrir o FTV, o Links Communication Setups. A gente vai criar uma nova configuração. Certo. Nós vamos adicionar aqui um shutput, que é um link do nosso CPU lá, chamado Projeto 1. Estão lembrados? Chamou ele de Projeto 1, certo? Aí aqui, a gente vai adicionar aqui. Só que a gente tem que tomar cuidado aqui. Ele, na verdade, essa linha do micro 800, na verdade, não é processador. A gente tem que vir com um symbolic object. Um objeto simbólico, certo? Feito isso, a gente dá um OK. Aqui está falando que vai criar o shutput certinho. Você vai aceitar. OK. Beleza. Feito isso, a gente vai voltar aqui. Vamos dar um botão direito. Animation Visibility.
Agora que vem. Bom, vamos lá, pessoal. É, aqui, vamos fazer o acionamento desse motor primeiro. Botão direito aqui, Animation, Visibility. Esse cara aqui ele tem que estar visível quando tiver acionado K1 e K3 ou quando tiver acionado K1 e K2 juntos. É simples, a gente vem aqui em Tags, como o nosso controlador, no Flash Folder, ele vai aparecer aqui. Porém, a gente não fez ainda o download do controlador, ele não vai me aparecer aqui os meus tags que eu criei, que a gente criou lá no CCW. Porém, como eu já sei os tags que vão ser utilizados, quando tem o tag, a gente vem e seleciona o tag. Aí, os tags que vão aparecer nesta aba, nesta janela aqui, são os tags lá das nossas variáveis globais. São todos esses tags aqui. Todos esses tags aqui vão aparecer lá na nossa janela. Vai aparecer aqui. Como ele não está online, não vai aparecer. Então, como eu já sei o tag que vai ser utilizado, a gente vai colocar aqui o status do K1, ou seja, a gente vai precisar do status do K1, e nós vamos colocar uma expressão aqui também, uma expressão lógica. Expressão lógica E. No primeiro instante, K1 e K3 vai ficar acionado. Então, a gente vem aqui em lógica E. Tem que estar acionado também K1 e K3 no primeiro instante. Certo? Fecha aqui o parênteses. Aqui tem que ter mais uma condição, pessoal. No segundo tempo vai estar quem? Vai estar K1 e K2. Então, a gente vem aqui novamente. Lógica. Agora é ou, né? Ou, a gente copia aqui, cola. Vai ter que estar quem? K1 e K2. Certo? Só dá um OK aqui. Beleza. Só para vocês entenderem. No primeiro instante vai estar K1 e K3. Tem que estar os dois acionados, tá? Tá end. End é aí, porta lógica aí. Então vai ter que estar K1 e K3 no primeiro instante. E no segundo instante, K1 e K2. Então, todas as vezes K1 e K3 acionar, esse motor vai mudar de verde para vermelho. E K1 e K2 vai mudar de verde para vermelho novamente. Aplicou, ele tem que estar visível. Aplicou, fechou. Certo? A gente passa ele aqui. Ele vai ficar superior. Nesse caso, a gente não precisa colocar condição nesse. Porque a gente colocou visibilidade nesse, a gente sobe ele para ficar acima desse. Aqui essa opção de passar essa imagem para frente. Mas a gente também pode colocar condição. A condição inversa desse. Se esse vai ficar visível, esse tem que ficar invisível. Então, o que dá para a gente fazer também é vir aqui, a gente, só para voltar aqui para vocês entenderem, se a gente dá um Ctrl R aqui, ele vai abrir essa substituição de tag. A gente copia tudo essa linha aqui, aquelas condições que a gente criou, certo? Vem aqui, clica com o botão direito, Animation, Visibility. E essas condições aqui é o quê? Se acontecer essas condições, ele vai ficar invisível. Também dá. Mas no nosso caso aqui não tem necessidade de pôr, tá? A gente vai deixar ele sem condição. Mas também tem essa opção de fazer. Então aqui a gente passa ele para ficar à frente. Clica,
seleciona os dois, a gente vem nesse alinhador aqui central, clica nele, aí a margem. E aqui a gente vai agrupar essas duas imagens. Ótimo, agrupou. Certo. O nosso status liga e desliga do motor está pronto. Como que a gente faz agora para criar os botões para ligar e desligar esse motor de fato? A gente vem aqui, momentâneo push button, clica, cria um botão. Esse botão vai ser o nosso botão liga. O tipo dele, vou colocar não. Aqui. Esse daqui é o highlight, toda vez que clica vai ficar uma imagem verde claro aqui. Eu sempre deixo desabilitados. Como não vai ter borda, prefiro não ter borda, a gente coloca um. Aqui o tempo de acionamento, 250 milissegundos, tem como colocar menos também, mas aqui é interessante deixar de 250 a 500. Aqui vai depender do instante do clique. Certo. Aqui os estados. Estado 0. Vamos colocar aqui. Liga motor. Certo? Aqui nós vamos colocar um cinza um pouco mais escuro. Pessoal, vou ter que colocar uma borda. A gente vai ter que colocar uma borda. Coloca de linha mesmo. Tamanho 2. Um pouquinho menor. Excelente. Aqui vamos mudar para preto para não. Isso. Certo. Aqui, essa letra que aparece aqui também tem como a gente alterar aqui. Vou colocar Arial, tamanho 8. Preto, a cor dela preta, centralizada. A gente aplica. Ficou meio pequeno. Então, aqui para 10. Colocar. Então, tamanho bom já. Estação aqui, volta. Para 2 aqui, acho que é bom. Bom. Aqui nas conexões aqui, a gente busca o tag, porém, como o nosso controlador está offline, a gente vai adicionar manualmente aqui o tag, tá? CPU, projeto, é aquele tag que a gente criou lá, subliga. Vocês estão lembrados aí? A gente aplica aqui. Vamos mudar aqui, que eu não estou gostando desse liga motor do jeito que ficou. Então, a gente diminui o tamanho lá. O que a gente fizer aqui no estado 0, a gente tem que replicar aqui no estado 1 também. Borda preta. Negrito. Aqui. Certo. Aqui vamos reduzir um pouco o tamanho desse botão. Certo. Aqui está o botão liga. Agora, Ctrl C, Ctrl V. O botão desliga. Que a gente centraliza. Isso aqui. Dois cliques nesse botão que a gente vai configurar ele agora. As informações aqui são todas as mesmas. Só muda a descrição e o tag. Desliga, que as conexões não vai ser super liga, né? Vai ser super desliga. Aplicar, ok. Isso.
Aqui a gente pode agrupar eles, centralizar. Agora, pessoal, nós vamos colocar os status dos contadores. A gente saber, né? Que momento que está, se está K1, se está K2, se está K3. E aqui a gente vem, cria um retângulo aqui, quadrado, na verdade. Fazer uma cor, borda preta, internamente dele um branco. Isso. Certo. Ele vai ficar visível quando? Aqui, botão direito aqui, né? Animation, Visibility. Ele vai ficar visível quando acionar o K1, né? Então, se a gente vir aqui, copiar esse dado aqui, K1, como o nosso controlador ainda não está online, né? Eu falei para vocês. A gente dá dois cliques, botão direito. Animation, Visibility. A gente coloca aqui. Quando esse tag mudar para 1, ele vai ficar visível. Certo? Certo, mas só está o quadrado, né? O que a gente precisa fazer? Colocar um texto aqui também. Para a gente identificar quem que é que está acionando. Faz aqui K1. Chama aqui alial. Tamanho 10. Tudo bom. Negrito. Então, vou fazer um pouquinho maior. 12. A mesma coisa. Botão direito. Animation. Visibility. Bom, essa letra vai ficar visível quando o K1 estiver acionado. Aplicou. Seleciona os dois. Aqui a gente faz o alinhamento central e agrupa. Beleza. Então está pronto aqui o nosso contador K1. Aqui agora é simples, pessoal. Ctrl C, Ctrl V, nos três. E aqui quem que vai mudar? Nossas condições só. Então já está tudo pronto. A gente dá um replace. A gente seleciona os dados que você quer. Aperta Ctrl R. Ele vai abrir esse tag substituição. Você seleciona o tag que você quer que adicione. Às vezes tem vários tags no mesmo ícone. Vai aparecer aqui uma lista de tags. Você seleciona o tag que você quer. Faz a alteração na parte do replace e dá um replace. Aqui, replace all tags. Eu quero mudar todos os tags. Aqui está me falando que mudou os dois. Ou seja, da caixinha branca e das letras. Certo? Só dá um OK. E agora a gente muda essa letra aqui. Que na verdade não é o K1 mais. Agora esse aqui é o K2. Mesma coisa aqui. Ctrl R. Aqui o K3. Replace. Inicial. OK. E a gente. Dois cliques aqui. Dá um pouquinho de trabalho, é meio chato. Quando está agrupado fica meio complicado. Alterou lá, K3, certo. Seleciona os três aqui. Esse aqui é os alinhamentos horizontais. Quando você clica nele, ele pega e alinha todos esses blocos aqui horizontalmente. E aqui a gente faz o alinhamento deles. Alinhamento da horizontal. Vamos agrupar. Eu gosto sempre de agrupar para depois ficar fácil da gente centralizar tudo para ficar alinhado. Eu gosto de tudo alinhado. Beleza. Aqui, pessoal, agora nós vamos colocar as temperaturas dos mancais. Agora,
A gente vai passar aqui para numérico displays. Numérico display. Seleciona aqui. Aqui a gente tira tudo e colocar linha. Ou melhor, colocar nada. Vai aparecer só as indicações lá. Então, a gente muda para Arial. Sempre gosto de colocar Arial. 10. Pode ser a 12 também. 12 também está um tamanho bom. Certo. O número, a quantidade de dígitos vai ser 6 dígitos. Como é o nosso tagline real, eu costumo colocar esse decimal place, os pontos decimais, 2 pontos, fica bacana. E as conexões, a gente vai buscar o tag lá, o TP 1000out, que é o tag que a gente criou lá anteriormente. Deixa eu mudar aqui esse back power aqui, vamos colocar um cinza, mais uma cor, um cinza mais escuro. Aqui. Vou fazer o preto e mudar as cores, essa cor aqui para amarelo. Fica uma cor legal. Connections. Então, o nosso 1000R, então a diminuída aqui, beleza. Quem que vai ser isso? A nossa temperatura do local dianteiro. A gente vai colocar aqui. Temperatura local dianteiro. Aqui Arial novamente, de centro muda. 10. Ativar aqui. Certo. Aqui, pessoal. E agora é só alinhar. Beleza. Eu sempre gosto de deixar uma posição mais próxima do motor possível, para a gente entender. Certo? Aqui vamos dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Colocar o motor dianteiro e traseiro aqui mais para baixo. E vai ser o nosso mancal traseiro. Que igual eu expliquei para vocês, Ctrl+E, aqui vai ser quem? O nosso 1001, que a gente configurou lá no controlador. O policial só tem um tag para ser substituído. Beleza. Agora está faltando só a gente colocar os ajustes de tempo, né? Novamente aqui. Só que agora, como a gente vai escrever no controlador, a gente vai ter que colocar esse numérico aqui, certo? Eu gosto de deixar ele transparente, tá, pessoal? Gosto de deixar ele transparente e deixo uma indicação depois numérica para a gente fazer, para ele ficar indicando aqui a nossa variável. Então aqui a gente coloca não. Essa parte sólida a gente coloca transparente. Aqui vai ser tipo retângulo, isso aqui não vai mudar nada. Label, a gente não coloca nada. Numérico. Aqui eu costumo deixar, como é, a gente vai colocar em segundos,
Deixa o número inteiro mesmo, vai ser o número inteiro. Tempo, a gente não precisa alterar. Esse aqui é o tamanho dele e as comunicações, os tags. Deixa eu ver aqui. Vamos botar aqui. E esse tag aqui. Na verdade, não vai ser isso. É para a gente ter uma. Novamente aqui, o nome. Não vamos utilizar, vai ser transparente. Valor máximo. Vamos colocar aqui, sei lá, 200 segundos. Aqui é o nosso tag lá. Vocês lembram que a gente colocou sup tempo? Toda vez que a gente mudar esse sup tempo aqui, vai mudar lá no nosso controlador. Aqui o mínimo, vou colocar aqui de 1. O operador não conseguir mudar abaixo de 1, que é 0 também. Nosso motor já vai acionar K1, K3 junto. Fica complicado. Aplicou. Ok. Vocês viram que ele ficou. Ele está invisível aqui. Então, toda vez que a gente clicar aqui, ele vai abrir um teclado para a gente digitar o quanto que a gente quer alterar o tempo. Aí agora a gente cria uma parte numérica para indicação, para ele ficar indicando quanto tempo que a gente digitou. Aqui a gente vem em linha, né? Sólido, sólido. Background aqui, vou colocar uma cor branca, tá escuro, mudar a cor, a borda preta, as letras pretas, aqui a letra Arial, tamanho 10, vamos ativar aqui o negrito, aplicou essa linha aqui, claro que não dá para estar com outro, né? Com dois, né? Vai ter que aumentar um pouco aqui, dois é o tamanho. As conexões aqui vai ser sup tempo. Toda vez que alterar lá, ele vai indicar aqui também. Aplicar aqui. Está meio grande aqui, vamos dar uma diminuída. Certo? Esse daqui é o nosso botão que a gente criou. Vamos deixar aqui os dois no mesmo tamanho. Invisível aqui fica ruim para mexer, mas. Beleza. Está criado o nosso botão. A gente seleciona, alinha tudo e agrupa. Beleza. Aqui a gente tem que colocar o que é, né? Ajuste, tempo, 2, K1. Isso é mais fácil para a gente avaliar, né, gente? Não, aqui, amor, 12. É meio grande. Melhor.
Vamos descer essa linha aqui. Tira a linha. E a... Beleza. E agora? Agora o ajuste de tempo do intervalo. Intervalo. Ok. Se a gente desce um pouco. A linha aqui, né? Ctrl R. Vamos ver aqui que tag que a gente colocou. Foi tempo int. Tempo underline int. Então, é tempo underline int. Replace all. Seu contact. Certo. Beleza. Esse daqui é os nossos ajustes de tempo. Vou deixar aqui do ladinho do computador. Pode ser aqui do lado. Pode ser aqui mesmo. Beleza, pessoal. Agora está faltando só a indicação do tempo restante. E também da gente colocar aqui, né? Se está compensando ou se o motor estacionado. Vamos aqui. Colocar um botão. Certo? Vai ser... Pode ser nessa cor aqui mesmo. Pode ser nessa cor. Botão direito aqui, pessoal. Mas primeiro, vamos pegar aqui só um tag para a gente... Aqui. Então, beleza. Quanto que o motor está compensando e quanto que o motor está acionado? Quando tiver no K1 e K3, ele está compensando, certo? Então, a gente vem aqui, Animation, Color. Aqui é o seguinte, quando tiver K1 e K3, ele está o quê? Está compensando. Então, aqui no instante 0, depois ele vai ficar invisível, né? No instante 1, eu quero que ele fique piscando entre amarelo e vermelho. Então, a gente clica aqui em Blink, ele vai ficar piscando amarelo e vermelho. Quanto tempo? Isso aqui é o tempo de 1 segundo. Então, ele vai ficar piscando. Segundo é pouco também. 2 segundos. Então, quando eu tiver acionado K1 e K3, esse quadrado aqui ele vai ficar piscando amarelo e vermelho, me falando que o motor está compensando. Certo? A gente vem aqui em Visibility. Ele vai ficar, quando K1 e K3 estiver acionado, vai ficar visível piscando. Certo? Aplicou, fechou. Beleza. Mas só está o quadrado. Como que a gente vai fazer para saber? É simples. A gente vem aqui, coloca aqui motor, compensando. Número 10, Arial, negrito, clicar. Certo? Vamos mudar aqui para uma cor mais chamativa. Isso. Seleciono os dois.
a linha alinhamento central. Esse quadrado aqui dá para a gente reduzir um pouco o tamanho dele, que a gente alinha novamente. E que a gente não criou a visibilidade desse ainda. Botão direito, Animation Visibility. Ele tem que ficar visível K1, K3 para adicionar. Agora sim, pode centralizar, agrupou. Certo? Beleza. Agora, a gente vai criar um motor ligado. Ligado, ligado. Ok. Centraliza. Ctrl R. Agora, pessoal, acionado vai ficar quem? K1 e K2. Place All, trocou três tags, que está aqui. Seleciona os dois, centraliza e agrega. Certo? A gente coloca aqui, alinha todo mundo, fica bonitinho. E vamos salvar. Aqui, a minha tela aqui, eu vou chamar tela inicial. Aqui só vou deixar uma tela mesmo, como só tem um motor, a gente deixa só uma tela. Bom, aqui o nosso projeto está salvo. O projeto está salvo agora, salvou aqui. Então, pessoal, eu encerro por aqui a parte 1, que é a parte de configuração do sistema, e volto depois na parte 2 para a gente demonstrar aqui como que a gente vai ligar e desligar e, na prática, os relés acionando e desacionando. Valeu, muito obrigado.